Eu não tenho muito tempo para escrever isso, então me desculpa por qualquer erro. A bateria do meu telefone tá prestes a acabar. Eu liguei pra polícia, meus amigos e minha família, mas ninguém acreditou em mim, nem mesmo a minha própria mãe. Você é a minha última esperança. Eu sei que a maioria de vocês são pessoas de mente aberta e de bom coração, então, por favor, me diz o que fazer. Eu vou tentar explicar o que aconteceu o mais brevemente possível. Aconteceu há uma semana, embora de acordo com meu telefone tenha acontecido ontem. Tudo tá tão terrivelmente estranho. Eu tinha acabado de ir ao bar com alguns dos meus colegas. Normalmente eu teria saído com eles, mas nessa noite em particular havia um cara assustador me seguindo. Então eu decidi sair mais cedo. A rua estava vazia, então eu andei bêbado no meio dela, olhando para baixo no asfalto preto. Isso soa mais estúpido agora do que na hora, eu acho. Era uma rua pequena, com pouco ou nenhum tráfego, especialmente tarde da noite. A primeira coisa estranha que notei foi como todos os sons, o vento, os pássaros, os cães latindo ao longe, se aquietaram e ficaram completamente silenciosos. Eu não me importei e apenas mantive meus olhos baixos, pensando em como seria bom me esgueirar para a cama com meu namorado quando chegasse em casa. Alguns segundos depois, algo no chão chamou a minha atenção. Era um grande botão vermelho, tão grande quanto um bueiro, e abaixo dele a palavra saída. Estava escrito com grandes letras brancas. Eu parei e olhei para ele, confuso, fora da minha mente. Eu tinha andado por essa estrada 1000 vezes antes e eu nunca tinha visto nenhum botão enorme no meio da rua. Eu olhei para cima e eu não sei como descrever. Os prédios se foram. Tudo. Olhei em volta e tudo tinha sumido. O asfalto continuava em todas as direções até o horizonte. Parecia um estacionamento sem fim à vista. Olá! Eu gritei. Eu balancei a minha cabeça, tentando voltar à realidade, temendo ter perdido a minha sanidade. Minhas mãos começaram a suar, a minha respiração se tornou irregular e meu coração estava acelerado. Ofegante, caminhei por alguns metros, depois voltei a correr. O que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? O sol nasceu no horizonte, mas era cedo demais. Os raios da manhã tinham uma brancura que machucava meus olhos. Não havia uma única nuvem no céu. Olhei para o botão novamente. Saída. Eu ainda estava em estado de pânico, incapaz de pensar, e aquela palavra, saída, era a única palavra que ecoava na minha cabeça. Eu queria sair daqui. Eu me agachei e tentei apertar o botão, mas ele não se movia. Eu estava muito fraco. Em vez disso, tentei pular nele, mas ele ainda assim não se mexeu. O que quer que eu fizesse, eu não conseguia empurrá-lo para baixo. Eu me sentei ao lado do botão pelo que pareceram horas, esperando sair desse pesadelo, mas eu não saí. O sol estava extremamente brilhante no céu agora e o calor era insuportável. Foi quando fiz meus primeiros telefonemas. Eu precisava de ajuda. Com a voz frenética, tentei explicar a todos para quem liguei o que havia acontecido comigo. Eles me perguntaram onde eu estava, mas quando comecei a divagar sobre minha experiência, eles continuaram me perguntando onde eu realmente estava. Todos pensaram que eu tinha enlouquecido. O ar vibrou ao longe, fazendo o asfalto parecer molhado e brilhante. Comecei a andar, pensando irracionalmente que havia algo ali, talvez um lago. Caminhei por horas, mas o lago que pensei ter visto nunca chegou mais perto. Eu estava seguindo uma miragem, nada mais. Continuei a andar mesmo depois de perceber isso, então eu vi um pequeno ponto se movendo ao longe. Era outra ilusão de ótica ou apenas a minha mente me enganando? Eu não poderia dizer honestamente, mas isso me deu alguma esperança. Gritei o mais alto que pude, o que não foi muito alto porque a minha garganta estava muito seca. Tem alguém aí? Andei e andei e andei. Vi o ponto se movendo novamente, mas depois ele desapareceu de vista.
Um tempo depois, não sei quanto mais tarde exatamente, outro ponto apareceu no horizonte. Esse estava parado. Senti esperança novamente, embora não soubesse o que esperar, e corri o mais rápido que pude. O sol não se moveu, como se tivesse ficado preso no céu. Eu estava suando profusamente e a sede estava me matando. O ponto acabou por ser um rolo compressor amarelo. Ficou ali, no meio dessa terra de ninguém. Eu não conseguia entender por que estava lá. Olhei dentro dele, com base em algum lixo embaixo do banco do motorista. Eu poderia dizer que tinha sido usado. Comecei a gritar por ajuda novamente, mas minha voz estava muito fraca nesse momento. Ninguém teria me ouvido. Subi no veículo. Para meu grande alívio, havia uma garrafa de água dentro dela. Tomei um pequeno gole, sabendo que tinha que tomar cuidado para não desperdiçar tudo de uma vez. E então, fiz a única coisa que consegui pensar. Liguei o motor e comecei a dirigir. Eu nunca tinha usado um rolo compressor antes, então levei algum tempo para descobrir como operá-lo. Era muito lento, como esperado. Eu não acho que passava da velocidade de uma caminhada. Foi só depois de ter feito algumas curvas que percebi o que tinha que fazer. Eu tinha que encontrar o botão e passar por cima dele. O rolo compressor seria pesado o suficiente para empurrá-lo para baixo. No entanto, eu não me lembrava de que direção eu tinha vindo. A minha única opção era simplesmente escolher uma direção e depois, se não encontrasse nada, voltar e escolher outra. Coloquei minha jaqueta no chão onde estava agora, para que eu pudesse encontrar o caminho de volta. E continuei. Eu sabia quanto tempo tinha demorado para chegar ao rolo compressor, então eu tinha uma ideia de quanto tempo eu tinha que ir antes de desistir e voltar para minha jaqueta. A minha primeira tentativa falhou, assim como minha segunda e terceira tentativas. Meu pescoço estava começando a arder enquanto o sol continuava brilhando impiedosamente, agora que eu não usava mais minha jaqueta. Então, aconteceu algo que ferrou totalmente com a minha mente, já instável. Eu encontrei minha jaqueta, mas não onde a havia deixado. Peguei e voltei para confirmar. E sim, a jaqueta que coloquei no chão ainda estava lá. Agora, eu tinha 2 jaquetas idênticas com o mesmo conteúdo nos bolsos. Não fazia sentido. Nada fazia. Eu continuei. Durante tudo isso, me acalmou um pouco que eu ainda pudesse mandar mensagem para o meu namorado, embora ele ainda assim não tenha acreditado em mim. Todos estavam preocupados agora, pensando que eu estava perdido em algum lugar completamente fora de mim. Eu estava fora de mim, mas não do jeito que eles pensavam. As horas se passaram. Parecia haver uma quantidade infinita de gasolina no rolo compressor, mas a bateria do meu telefone estava acabando. Eu desliguei para conservar sua vida. Eu só quero ir para casa. Eu chorei no ar quente. Outro ponto se moveu no horizonte. O que é aquilo? Eu me perguntei. Então, ouvi algo atrás de mim. Outro rolo compressor. Ele estava dirigindo em outra direção, cruzando o meu caminho atrás de mim. E no banco do motorista, eu não acreditei nos meus olhos. Era eu. Eu estava dirigindo o outro rolo compressor sem minha jaqueta. Chocado, eu me observei. Nós éramos idênticos, ou pelo menos eu pensava assim até que o outro eu virou o rosto para mim. Ele me deu um sorriso assustador, como se soubesse algo que eu não sabia. Eu estava com muito medo de dizer qualquer coisa. Em vez disso, apenas passamos um pelo outro. Alguns dias se passaram assim, não sei quantos porque o sol nunca saiu do céu. Só continuou brilhando. Durante esses dias, vi mais pontos no horizonte se movendo e me encontrei em mais 2 ocasiões. Não sei se era a mesma pessoa que vi antes ou outras cópias. Tentei me comunicar com eles, mas eles apenas sorriram para mim daquele jeito assustador e foram embora. Comecei a pensar que todos estavam procurando o botão e que me prenderiam aqui e me substituiriam em casa se o apertassem antes de mim. Tive alguma sorte porque encontrei mais garrafas de água em rolos compressores vazios, o que significava que não precisava morrer de sede. Finalmente, eu vi o botão. No entanto, uma das minhas cópias
Estava dirigindo em direção a ele bem na minha frente. Eu não podia deixá-lo chegar primeiro. A minha vida dependia disso. Para! Eu gritei. Ele se virou e sorriu, mas não parou. Era impossível para mim seguir em frente com o meu rolo compressor, então pulei e corri em direção a ele até alcançá-lo. Em puro desespero, eu o agarrei e puxei para fora do banco do motorista enquanto o rolo compressor continuava. Nós dois subimos nele e lutamos no banco do motorista, tentando assumir o controle. Então, impulsionado pelo instinto de sobrevivência e alimentado por uma onda de adrenalina, eu o empurrei para que ele caísse na frente do rolo compressor. Seus gritos, saindo dele enquanto ele era lentamente esmagado sob o rolo pesado, não eram naturais. Havia uma espécie de falha nele e era muito agudo. Parecia quase um garotinho. O sangue espirrou em todos os lugares. Tentei não olhar para ele enquanto dirigia o rolo compressor em direção ao botão. Foi pressionado com um clique satisfatório. Eu abri os olhos, embora não lembrasse de fechá-los. Um sinal sonoro pôde ser ouvido perto de mim. Atordoado, olhei ao redor. Tudo havia voltado. O vento, os pássaros e até os cachorros latindo ao longe. Eu senti alívio, mas apenas por um segundo. Um homem veio correndo em minha direção, gritando seus pulmões para fora. Não foi até agora que percebi que ainda estava sentado no rolo compressor. Eu estava no meio de um playground. Eu tropecei para fora do veículo e aterrissei em uma poça de sangue. Meu mundo começou a girar. O medo se instalou no meu estômago. Eu não sabia o que fazer. O homem histérico continuou se aproximando. Corri para uma pequena floresta próxima. Eu estou sentado aqui agora. Meu telefone está tocando sem parar desde que o liguei novamente. E agora posso ouvir as sirenes da polícia se aproximando cada vez mais. Por favor, eu preciso de ajuda. Existe alguma saída para esse pesadelo?